Glória a Jesus, a paz do Senhor a todos. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, do Ministério do Taboão da Serra, e hoje nós vamos falar sobre um personagem muito importante na história de Israel, que foi o primeiro rei estabelecido por Deus, o rei Saul. Amém? Glória a Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor em 1 Samuel. Nós vamos ler no capítulo 15, a partir do versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 em diante. Enquanto você abre, eu faço uma oração. Pai querido, Pai amado, nós nos reunimos na Tua presença, Senhor. Te louvamos porque o Senhor em tudo temos achado graça aos Teus olhos, para nos reunirmos na casa de oração, para pregar a Tua palavra, para exaltar e enobrecer o Teu santo nome, Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nesta manhã o Senhor possa trazer, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor possa, de maneira abundante, falar conosco através da ministração da Tua palavra, Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, obrigado por cada um que se dispôs em sair do seu lar a estar hoje aqui, e também aqueles que estão acompanhando esta ministração pela internet, que também possam encontrar graça aos Teus olhos e poder aprender e poder ser ministrado por Ti. Senhor, a palavra é Tua, Senhor, o Espírito é Teu, a igreja é Tua, Senhor. Por isso nós Te pedimos e clamamos nesta manhã, Pai querido, com toda sorte de temor diante da Tua presença, e Te pedimos, Senhor, fala conosco, fala com a Tua igreja. Eu me coloco diante da Tua presença, me escondo atrás da cruz e Te peço, em nome de Jesus, usa, Senhor, o Teu servo que aqui vos fala, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Nossa, começou uns fogos aqui. Em nome de Jesus. Oh, acabou. Glória a Deus. Primeiro Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo, e contou em Telaim 200.000 homens em pé, e 10.000 homens de Judá, Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram da terra do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar em Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, a todos os cordeiros, e ao melhor do que havia, e não se quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil, o desprezível, destruíram totalmente. Amém? Por enquanto só até aqui. Saul é um exemplo muito terrível de alguém que é escolhido por Deus e
recebe o chamado de Deus, aceita o chamado de Deus, mas que não cumpre o propósito de Deus. A unção de Saul foi muito interessante, porque Saul, ele era um homem da tribo de Benjamim, e ele era o menor da casa dos seus pais. A gente sempre lembra de Gideão falando, né? Como também Otiniel, que nós falamos, né, algumas ministrações atrás. Mas aqui Saul, ele tinha algumas jumentas perdidas de seu pai, chamado Quis. E o pai dele mandou que ele fosse atrás dessas ovelhas. E ele chamou o seu moço, um ajudante, um companheiro, e saiu pelo deserto em busca das ovelhas perdidas de seu pai. Sair em busca de ovelhas perdidas, irmãos, é um privilégio de que muitos de nós deixamos de desfrutar. Deixamos de desfrutar porque nós desistimos fácil das pessoas. Nós, e eu me incluo nisso também, nós às vezes exigimos uma devoção que os nossos irmãos não possuem. Nós exigimos uma dedicação que nós temos, que às vezes os nossos irmãos não têm. E nós não nos dispomos a ir atrás daqueles que se perderam. Isso é muito sério dentro da igreja, porque às vezes só falta uma oração para que a pessoa possa se achegar ao Senhor. Mas aqui Saul, ele estava atrás dessas ovelhas, ele não estava sozinho, ele tinha um companheiro. Não é bom que o homem esteja só, sempre é bom a gente estar em dois, sempre caminhando. Caminhar sozinho não é bom. Aquele que se isola, diz a palavra, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria e a sabedoria não está nele, porque ele se isola. Nós não podemos nos isolar, nós não podemos achar que poderemos fazer a obra de Deus sozinhos, irmãos. A obra de Deus, ela é feita em conjunto. Nem mesmo Davi, o grande rei de Israel, ele nunca esteve só, ele sempre teve uma grande comitiva de soldados, de guerreiros, os valentes de Davi, que sempre o acompanharam em todo o tempo, em todas as batalhas, em todas as situações. E aqui Saul, ele saiu atrás das jumentas perdidas de seu pai, e ele teve uma grande ideia. Ele falou assim: por que não vamos até Ramá, onde há um profeta, onde há um vidente, e lá nós vamos perguntar a ele qual o caminho que nós temos que tomar. Saul, ele estava num direcionamento muito sábio, muito correto, encontrar um homem de Deus para perguntar o caminho que ele deveria seguir. E geralmente muitos dentro da igreja acabam tomando decisões precipitadas por falta de coragem, de procurar um homem de Deus para pedir uma orientação, pedir um direcionamento. E aqui Saul, ele vai até Samuel, só que quando ele chega até Samuel, Deus já tinha falado com Samuel que aquele seria o rei de Israel, que aquele seria o ungido do Senhor, porque o povo clamava a Samuel, porque Samuel já era velho, e os filhos de Samuel não andavam nos caminhos do seu pai. Samuel foi um dos maiores profetas, dos maiores juízes de Israel, mas os seus filhos, eles pervertiam o juízo. Os seus filhos, eles não seguiram os caminhos dos seus pais. Por isso que nós precisamos crer e entender que filho de crente não é crente, irmão. Filho de pastor não é pastorzinho, não. Filho de pastor também precisa se converter. Filho de pastor também precisa ter um encontro com o Espírito Santo, também precisa clamar ao Senhor, também precisa ter um encontro com Deus. E foi o que não aconteceu com os filhos de Samuel. Por isso o povo clamou, dizendo a Samuel que desse-lhes um rei, porque os outros povos também davam reis às suas nações. E aqui Samuel, ele muito se revolta, porque ali aquele momento era um momento de Israel em que a teocracia era evidente, era praticada, ou seja, era quando Deus era o rei, né? Deus, ele agia, ele falava através dos seus profetas, através dos seus sacerdotes, e ali o Senhor, ele estava sendo desprezado pelo povo, porque aí quando Samuel reclama com Deus, aí Deus fala para Samuel, Samuel, não se importe, porque não é a tu que eles estão rejeitando, mas sim a mim, né? E aí ele fala que viria lá o Saul, né? E ali
ele unge Saul rei. Então ali tem toda uma história que fala, aí ele fala para Saul que as ovelhas já foram achadas, que ele não precisava se preocupar, e que ele viesse lá num banquete, numa festa que teria, e aí diante do povo, Samuel começa a jogar a sorte, e aí cai na tribo de Benjamim, e sai na família de Quis, e aí o Saul é apontado como sendo o rei de Israel. E o que eu acho interessante nessa passagem é que Saul ele é ungido quando Samuel ele vai ungir Saul como rei. A Bíblia diz que ele toma o vaso de azeite e derrama sobre Saul. Interessante porque quando Saul é rejeitado lá na frente e Deus manda Samuel ungir rei a Davi, Samuel não pega o vaso de azeite, Samuel pega o chifre de azeite. O vaso fala, irmãos, de guardar, de reter, mas o chifre fala de autoridade, fala de transferência, fala de força. E ali Saul foi ungido rei, e ele voltou, e o Espírito do Senhor se apossou de Saul, e ele era um grande homem de Deus, um grande homem que profetizava no meio do arraial, e ele tomou ali alguns soldados contra os filisteus, tomou ali um povo, e ele se encheu de coragem e já logrou êxito, já na sua primeira batalha contra os filisteus. O filho de Saul também era um homem muito valoroso, chamado Jonatas. Este homem também, ele tomou uma situação que o povo de Israel estava acampado contra os filisteus, e ele tomou o seu escudeiro, e ele foi sozinho, ele e o seu escudeiro, no meio do arraial dos filisteus, e ali Deus entregou os filisteus nas mãos dele, e houve uma grande confusão no arraial, e a espada dos filisteus era contra eles mesmos, um matava o outro, e ali depois desse grande alvoroço, aí Saul se posiciona com as suas tropas, eles colocam em perseguição, e eles vencem os filisteus nessa guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, depois que nós lemos esse texto, aparece uma situação em que Deus dá uma missão para Saul. Saul já tinha sido consagrado a rei, Saul já tinha tido a sua primeira vitória contra os filisteus, e Saul já tinha caído na graça do povo. Saul já era um grande general, um grande rei, um grande comandante, um grande líder, ungido do Senhor, que até mesmo lá na frente Davi, tem a oportunidade, quando Saul começa a perseguir Davi, e Davi tem por 2 vezes a oportunidade de matar a Saul, e ele diz, como eu poderia tocar no ungido do Senhor? Então ali, mesmo Saul tendo todas as suas dificuldades, mesmo Saul querendo matar a Davi, aqui Saul ele era ungido do Senhor. Irmãos, isso nós precisamos entender, que ainda que o irmão tem alguns momentos difíceis na sua vida, se ele foi consagrado ao Senhor, ele é ungido do Senhor, e nós precisamos tê-los por estima, os homens e mulheres de Deus. Nós precisamos entender que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, e que quando o óleo cai sobre a sua cabeça, irmão, você não pode desprezar o seu chamado, e você precisa a cada dia mais tomar posse e saber que ainda que você não esteja na posição que você deveria, mas o Senhor, Ele te ungiu, e no momento certo Ele vai te capacitar. E assim como o Espírito do Senhor se apoderou de Saul e ele profetizava no arraial, assim também o Espírito do Senhor se apossará de ti, e os dons do Espírito virão sobre ti, e Ele trará todas as ferramentas que você precisa para poder fazer a obra do Senhor, que o Senhor tem te chamado, que o Senhor tem te ungido e tem te levantado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos Samuel trazendo uma palavra profética para Saul. Aqui Samuel diz: assim diz o Senhor, levanta-te e fere a Amaleque. Olha que coisa, que terrível missão. Bom é quando nós recebemos missão de paz, né? Vai lá e abençoa, vai lá e
e apazigua, né? Deus te manda para um lugar para levar uma palavra de paz, mas aqui Deus se lembrou do mal que Amaleque tinha feito contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Deus aí nunca se esquece do mal que as pessoas fazem contra o seu povo, irmãos. Ainda que você ache que Deus não está vendo, ainda que você ache que Deus não liga para o que os seus inimigos têm feito contra você, têm se levantado, têm resistido, saiba de uma coisa: Deus não se esquece. No dia certo, no momento certo, cada um será recompensado com as suas obras, seja más ou sejam boas. Então nós seremos recompensados segundo as nossas obras. E aqui o Senhor se lembrou do mal que Amaleque tinha feito quando o povo estava saindo do Egito. Porque o povo, Moisés, ele falou para Amaleque, falou: olha, deixa o meu povo passar pelo caminho principal e a gente não vai tocar em nada, nas plantações, a gente não vai tocar em nada, e se a gente consumir, ainda que seja um copo com água, nós te pagaremos. E Amaleque falou: não, por aqui você não vai passar. E lhe fizeram resistência, e ali Israel teve que pegar outro caminho, porque o povo ainda não estava experimentado na guerra, e ali Deus não permitiu que esse povo sofresse nas mãos dos amalequitas, que agora o Senhor estava trazendo juízo. O juízo, há quem diga que Deus tarda, mas não falha, não é assim? Há quem diga que, irmãos, o tempo de Deus é outro. Nós não precisamos crer que Deus está no nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos de Deus, né? Como nós ouvimos lá do pastor Emerson nessa última sexta-feira. O tempo de Deus não é o tempo do nosso relógio. O tempo de Deus é um tempo perfeito. Que no tempo perfeito, na sua vida, Ele virá com a justa medida. Ele virá com o juízo certo. Ele virá com o cajado para aqueles que ofereceram resistência. E Ele ferirá todos aqueles que se levantaram contra o seu povo. Amém? Amaleque aqui é uma figura do inimigo, irmãos. Amaleque aqui a gente não pode só ter uma visão literal de pessoas. Amaleque aqui é uma figura maligna, de que existe um inimigo que reúne exércitos de espíritos demoníacos para se levantar contra o povo de Deus. E aqui Deus, ele levantou não um Saul, mas ele levantou um Jesus Cristo para pisar na cabeça daqueles que hão de se levantar contra o povo de Deus. E eles se levantam por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão da nossa presença, porque maior é o que está conosco, maior é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que já venceu a morte e o inferno, aquele que desceu e tomou a chave da morte, desceu nas mais profundezas da terra e tomou a chave da morte e ressuscitou triunfando, e ele expôs todo o principado e potestade, e despojando os expôs publicamente ao desprezo. É o que o Senhor Jesus fez contra os nossos inimigos, irmãos, contra os nossos adversários, contra Satanás e a sua corja, contra Satanás e todo o seu exército maligno. Eles não podem resistir contra o povo de Deus, porque o Senhor disse contra a igreja do Senhor: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E é isso que nós somos a igreja do Senhor, e no tempo certo Deus destruirá todos os amalequitas da sua vida e da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos essa ordem de Deus. Deus manda uma missão. Deus, ele confia a nós. Deus, ele não podia ter destruído os amalequitas com um piscar de olhos. Deus não poderia ter destruído os amalequitas apenas com o sopro da sua boca. Deus poderia, mas Deus, ele quer que nós sejamos participantes da sua obra, sejamos participantes do seu reino. Por isso que ele nos deu todo o poder e toda a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Por isso que ele nos deu um nome que está acima de todo nome, o nome que todo joelho se dobrará, tanto nos céus, na terra, como debaixo da terra. O nome de Jesus Cristo, ele tem o poder, que nós temos essa legalidade, nós temos essa autorização de Deus para usar o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos em nome de Jesus, toda a ordem de Amaleque tem que bater em retirada. Nós precisamos crer que quando o Senhor nos dá uma ordem, é porque Ele está conosco para nos ajudar a cumpri-la. Amém? Glória a Deus. E aqui Saul obedeceu.
Saul reuniu o povo. Saul reuniu 300.000 homens de Israel e mais 30.000 homens de Judá. 330.000 homens Deus entregou nas mãos de Saul. Eu me lembro de Gideão, acabei de falando de Gideão. Gideão, ele tinha 23.000, né? E ali Deus fala, não, é muito. Só deixou 301, né? Porque ele também estava lá na luta. Ele também foi com o seu cântaro e com a sua trombeta contra aquele povo. E aqui, os midianitas, né? E aqui Saul não, Saul tem 330.000 homens que se levanta para destruir uma nação, para se levantar em guerra contra os inimigos do povo de Deus, aqueles que resistiram, aqueles que não permitiram que o povo de Deus tomasse posse da sua terra prometida, tomasse posse da sua bênção. E aqui Saul, ele se levanta e ele vai até os moradores que não eram amalequitas, os moradores que estavam ali junto com os amalequitas, que são os queneus, né? Ele chega para os queneus e diz para que eles se retirem do meio dos amalequitas, para que eles também não pereçam. E ali Saul, ele dá um voto de misericórdia, e aquele povo se levanta e sai correndo, e ali eles entram e eles arrebentam com tudo. Eles destroem aqueles inimigos, eles destroem tudo aquilo que Deus tinha mandado. Deus tinha falado, destrua totalmente. Olha que interessante aqui a ordem de Deus para Saul. Ele diz aqui, enviou-me o Senhor a ungir-te rei, no versículo 1, sobre o povo de Israel. Ouve agora, pois, a voz do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoes. Palavra dura, né? Que palavra dura de Deus. Deus está dizendo aqui para Saul: olha, você vai destruir todos que estiverem lá, e não perdoe ninguém, destrua totalmente. Essa palavra totalmente nos fala de que Deus, muitas vezes, ele não tolera a obediência parcial, irmãos. Às vezes a gente quer obedecer, mas assim, Deus, eu te obedeço até aqui, agora a partir daqui eu faço da minha vontade. E isso é a mesma coisa que desobediência, irmãos. Obedecer parcialmente não é muito saudável. Nós precisamos obedecer totalmente. Aqui Deus mandou que Saul destruísse totalmente aquele povo. Amém? Só que Saul obteve êxito, é óbvio, né? 330.000 homens que Deus dispôs nas mãos de Saul, e a bênção do Senhor e Deus era com Saul. E ali ele chega e não poupa, ele poupa o rei, né? E aqui fala aqui, no versículo 5. E chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus, tá? Essa parte eu já li. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, o rei dos amalequitas. Mas aqui Deus não tinha falado que deveria destruir totalmente, não poupando, não perdoando ninguém? E aqui ele diz: porém, todo o povo destruiu ao fio da espada, e Saul e o povo perdoaram a Agag. Mas Deus não disse que não tinha que perdoar ninguém? Deus disse que não era para perdoar ninguém. E agora aqui, Saul e o povo. Saul, irmãos, é o responsável. Saul é o rei. Saul é o grande general desse exército. Saul é aquele que daria ordem. Se ele mandasse matar, e tinha que matar, e acabou. Mas aqui ele quer se justificar. Saul, ele sempre foi um rei meio carente de popularidade, né? Ele queria ser popular, ele queria fazer a vontade do povo. E aqui ele estava desobedecendo a Deus, poupando não só a Agag, o rei era o principal, né?
O rei era aquele que deveria ser o primeiro a ser destruído, mas aqui Saul poupou. E também poupou o melhor das ovelhas e das vacas. Aqui também o povo quis pegar os despojos que Deus disse para destruir. Irmãos, isso daqui é um fato histórico que aconteceu. Não é para nós fazermos doutrina, né? Não é porque aqui fala, então Deus falou que não é para perdoar, então também não vou perdoar meu marido. Misericórdia, irmão. Você tem que perdoar 70 vezes 7, né? É assim que o Senhor Jesus nos ensina. Nós não estamos nessa aliança de Saul, nós estamos na aliança de Jesus Cristo, amém? Só que aqui nós temos uma situação histórica, é um livro histórico. O livro de Samuel é um livro histórico de uma batalha que aconteceu, amém? E que naquela situação dos amalequitas, Deus mandou destruir. Foi que nem Jericó, irmão. Você lembra de Jericó? Deus falou, destrua tudo, não tome absolutamente nada. E ali quando o Acã, né? Aquele Acã, ele tomou posse ali de uma capa babilônica e de uma barra de ouro e escondeu, o povo passou a perder. Por quê? Porque a obediência, irmãos, uma aliança, quando nós falamos de um contrato, de uma aliança com qualquer pessoa, irmãos, existem cláusulas. Quando você faz um contrato, você tem cláusulas que precisam ser cumpridas. Você assina um acordo com a outra parte e tem as cláusulas tanto de obrigações daquela parte quanto de obrigações da sua, né? Você tem direitos e deveres dentro de um contrato, e nessa época da antiga aliança, do Antigo Testamento, Deus ele estava fazendo um acordo, um pacto com o seu povo. Ele estava fazendo uma aliança de obediência, em que quando uma parte do acordo era desfeita, quando uma parte era descumprida, então Deus ele castigava o povo, e assim é como deve ser, irmãos. Se o Carlinhos lá na empresa dele não cumprir a parte do contrato, ele tem que pagar uma multa, ele tem que pagar às vezes até um valor até maior do que aquele que ele vai receber por prestar aquele serviço. Então um contrato, uma aliança é algo muito sério, irmãos, e Deus ele preza a minha e a tua palavra. Se nós diante do Senhor, invocando o nome do Senhor, tomando os anjos e a igreja como testemunha, nós fazemos um voto a Deus, um voto de consagração ministerial, um voto para poder servir ao Senhor, e nós descumprimos o nosso acordo, irmãos, Deus, Ele preza pela nossa palavra. Lembra do até que a morte os separe? Só que muitos pastores têm pregado que se a tua esposa não te acompanha, obreiro, você está autorizado a se divorciá-la da sua esposa. Por quê? Porque há pastores se divorciando e eles precisam se justificar de alguma maneira para poder encobrir o seu erro. Amém? Porque é um erro. Nós precisamos lutar pelo nosso casamento. Se teu casamento não anda bem, irmãos, você precisa clamar e lutar pelo teu casamento, para que Deus transforme o teu marido, para que Deus transforme a tua esposa, para que Deus transforme os teus filhos. Você precisa lutar, porque você jurou no altar do Senhor, dizendo que você aceitava o seu cônjuge como legítimo esposo e esposa, até que a morte os separe. Uma aliança, irmãos, é algo muito sério. E aqui Deus, ele decide cumprir a parte dele, de destruir aquele povo. Mas Saul, ele lhe obedece parcialmente. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ler a partir do versículo 10. 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Eita Deus! Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor.
Executei a palavra do Senhor. Olha o que ele diz. Ele achava que estava tudo certo. Ele achava que estava tudo bem, que ele tinha cumprido. Ele falou, não, eu executei as palavras do Senhor. Versículo 14. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelha é esse? E não nos meus ouvidos? E o mugido das vacas que ouço? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor da ovelha e das vacas, para oferecer ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, todos destruímos totalmente. Olha a desculpa, olha como Saul ele estava convencendo-se a si mesmo de que tinha feito o que Deus tinha lhe mandado. Mas ele não tinha, irmãos. Aqui Deus, ele falou que tinha que destruir tudo, irmãos. Mas o povo falou, não, vamos levar para sacrificar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Versículo 16, versículo 15. E disse Saul, de Amaleque trouxemos porque... totalmente, amém. Versículo 16, então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, fala. Versículo 17, e disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu sobre rei de Israel. E enviou-te o Senhor este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Versículo 19, por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eita lasqueira! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, rejeitar a palavra do Senhor é algo muito sério, né? Olha o exemplo que nós temos aqui de Saul, quando ele, achando que estava agradando a Deus, ele achando que estava executando aquilo que Deus tinha feito, tinha falado, tinha dito, ele estava pelo caminho, ele foi pelo caminho que Deus o enviou, mas irmãos, ele não obedeceu a palavra do Senhor, ele obedeceu só um pedaço. E quantos de nós temos obedecido só um pedaço? Nós, quando estamos no discipulado, e aí nós falamos sobre a fé, falamos sobre a salvação pelo favor imerecido de Deus, a graça de Deus, né? Aquilo que não nos cabe nenhum esforço, tão somente crer, tão somente ter a fé, nós aceitamos isso com prazer. Mas quando a palavra diz que, falando sobre os frutos da carne, por exemplo, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, então aí a gente pensa que não, isso não é para mim. Eu posso até, eu recebo aquilo que me convém, mas aquilo que eu preciso me cumprir e me esforçar, aí para mim não convém, então eu desprezo a palavra do Senhor. Irmãos, isso é algo muito sério.
Saul, ele desprezou a palavra do Senhor quando ele não destruiu totalmente aquilo que Deus a mandou destruir. E nós poderíamos mudar um pouquinho para não ficar só nessa atmosfera de destruição e morte, mas poderíamos estabelecer esse mesmo princípio para nós hoje aqui na igreja do Taboão. Deus nos enviou a construir e edificar esta igreja. E nós estamos aqui cumprindo este propósito que Deus estabeleceu em nossos corações. Mas se nós tão somente fizermos isso de uma maneira parcial e falarmos, Deus, já cumprimos o propósito, o Senhor não enviou o seu povo, que o Senhor enviaria, então ficou ali só eu, a Elisete, o Carlinhos, o Tiago, a irmã Neuza e mais alguns que chegaram, então nós vamos fechar a igreja. Nós estaríamos rejeitando a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vem, irmãos, não somente pela boca do profeta, porque hoje nós temos o Espírito Santo em nossas vidas que nos dá a capacidade de discernir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso temos que ter fé para cumprir, não parcialmente, mas totalmente aquilo que o Senhor nos estabeleceu. Obediência total, irmãos. Isso traz a vitória do povo de Deus. Obediência parcial, ela traz uma rejeição da palavra de Deus. E se nós rejeitarmos a palavra de Deus, a exemplo de Saul, nós temos aqui uma rejeição também de Deus. Olha o que eu acabei de ler, né? Que ele fala, assim como rejeitastes a palavra do Senhor, assim também o Senhor te rejeita como rei. Não sejais mais rei. Aí o Saul responde depois dessa palavra de Samuel, né? Versículo 24, ele diz, então disse Saul a Samuel, pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora Saul, ele está culpando o povo. Ele está culpando o povo. Imagine se eu, como pastor, chegar diante de Deus e falar assim, não, Senhor, a culpa é dos irmãos da igreja. Os irmãos da igreja que não querem servir a Deus, os irmãos da igreja que não querem, né, se posicionar, a culpa é deles. Não, irmãos, se Deus nos mandou fazer é porque Ele nos dará a capacitação. E aqui Saul, ele reconhece que ele estava falando asneira até agora e que Deus, Ele conhecia o coração, Ele sabia de todas as coisas, que não adiantava Ele querer enganar a Samuel, que Deus, Ele estava com Samuel e Ele havia falado. Então ele diz aqui, tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, né, e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, olha o que Saul fala para Samuel, versículo 25, agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel diz a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Versículo 28, então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. Amém? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu aprendo com essa palavra, irmãos, que Deus, Ele nos chama para uma obra. Ele nos chama para fazer a sua vontade, para cumprir os seus propósitos. Mas, irmãos, se nós não obedecermos ao Senhor totalmente, então Ele nos rasga desse chamado que Ele nos estabeleceu. E aqui, pior coisa é que Deus, Ele vai levantar outro, irmãos. Aqui ele termina aqui o texto dizendo que Ele levantará um que é melhor do que Saul,
que foi Davi, né? Depois nós conhecemos a história de Davi. E aí, após isso, o Espírito do Senhor sai de Saul e um espírito maligno se apodera de Saul. Então, irmãos, é uma coisa assim, é um exemplo. É claro, é que nem eu falei, nós não vamos fazer doutrina baseado em história, mas é um exemplo de uma coisa muito séria, que se nós somos chamados para fazer a obra do Senhor, temos que obedecer totalmente. Amém? Porque queremos cumprir, e um dia chegar na glória, e o Espírito Santo e o Senhor Jesus chegar para nós dizermos: vinde benditos do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Irmão, ser fiel naquilo que Deus te tem dado, ser fiel naquilo que Deus tem te falado. Se Deus falou, persevera, você tem que perseverar, irmão. E se você perseverar só até certa parte, você está desprezando a palavra do Senhor, porque Deus está falando: eu serei contigo, não temas, persevera, vai em frente, continua. E nós precisamos ter essa palavra e obedecê-la totalmente, irmãos. Ir até o fim com a palavra do Senhor, falando: mas tudo vai mal. Amém, tudo vai mal, mas eu tenho a palavra do Senhor. Ainda que tudo vá mal, Ele está comigo. E se Ele disse para eu ir, eu irei. Se Ele disse para eu ficar, eu ficarei. E eu esperarei com paciência no Senhor, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele, tão somente nele, eu confiarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que situação terrível de Saul. Saul poderia ser um dos maiores reis de Israel, o primeiro. Talvez ele reinasse, a sua casa reinasse para sempre em Israel, irmãos. E Saul era bonito, Saul era alto, ele passava, as pessoas, o povo batia no ombro dele, ele era um homem alto, bonito. Ele poderia ter sido uma grande bênção nas mãos do Senhor, mas por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, o Senhor também o rejeitou. Amém? Não seja rejeitado. É claro que, irmãos, nós estamos na nova aliança, irmãos. Nós temos Jesus Cristo, que conhece as nossas fraquezas. Nós temos o Espírito Santo que nos convence, que nos ajuda, que nos assiste nas nossas fraquezas, que também intercede por nós. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, que também intercede por nós. Irmãos, nós temos hoje uma situação muito melhor do que a de Saul. Mas, irmãos, não desprezem a palavra do Senhor. Não desprezem a palavra do Senhor quando Ele te chamar para uma obra, quando Ele te der uma ordem, quando Ele colocar um peso no seu coração e dizendo: vai, porque eu serei contigo. Então, irmão, toma posse dessa palavra, tenha fé, tenha coragem, tenha ânimo para poder vencer as dificuldades, vencer as lutas, vencer as tribulações que virão, os gigantes que se levantarão. E vai, porque Deus é contigo, e você voltará cantando o hino da vitória, e Deus não te rejeitará para sempre, porque você é a noiva de Cristo, tu és o escolhido, o ungido do Senhor, que Ele levantou sobre essa terra para fazer a diferença na terra dos viventes, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Essa era a palavra que o Senhor trouxe para as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus.